Fala galera, mais uma live aí, live com o Falconeri. A gente vai discutir hoje sobre linguagem corporal no jiu-jitsu. Eu busquei um artigo sobre isso e eu e o Falconeri vamos falar sobre esse artigo. Vou aqui compartilhar com a galera. O que você tá? Isso. Mandar um salve pra Gabriel Carmo que tá na live. Esperando o Falconeri entrar, galera. Enquanto isso, eu vou compartilhar essa live com o grupo que eu tenho de WhatsApp, onde nós discutimos sobre táticas e jiu-jitsu em geral. Esse grupo é muito interessante se você tem interesse em aprender mais, né, e receber mais dicas sobre jiu-jitsu e táticas. Aí é só você clicar no link que tem na minha bio aqui do Instagram, tem na descrição do vídeo que eu vou deixar no Facebook, na descrição do vídeo que eu vou deixar no YouTube, e é só entrar lá e a gente aproveita bastante. Vou colocar o Falconeri na live. Oi, Lucas. Boa tarde. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo sim, você tá me ouvindo? Tô. Chegou agora o som. Eu vou rapidamente se quiser introduzir o tema aí pra gente. Tá bom. Oi, Lucas. Acho que travou. Você voltou, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre linguagem corporal no esporte, né? A gente estava estudando um artigo que falava um pouco sobre uma pesquisa dentro da neurociência a respeito de linguagem corporal, como uma certa, ele tentava estudar uma certa incongruência. O que seria isso, né? Quando o corpo ele não transmitisse bem uma emoção, né? Como alegria ou como tristeza, qual seria a expressão do corpo em relação a isso, né? Particularmente eu acho estranho o formato da pesquisa, porque era através de figuras, né? Então era a figura de um ator sorrindo ou fazendo uma tristeza. E como eles delimitaram o que seria uma postura corporal adequada para cada sentimento, né? Quando a gente vai falar no campo da emoção, é sempre muito complicado. O que eu atribuo que seria uma expressão corporal boa para tristeza, ou para nervosismo, ou para ansiedade dentro de uma competição, não é?
porque um problema que, às vezes, algumas neurociências, elas trabalham nessa questão da linguagem corporal, é como se elas tentassem fazer uma intervenção na linguagem corporal para mudar o sentimento. Então, um atleta ele vai para uma competição, ele está muito nervoso, se coloca uma tática de que ele comece a sorrir para que isso dê uma mensagem para o cérebro dele de que ele está alegre, de que ele está feliz e de que essa emoção cancelasse o nervosismo ou a ansiedade, né? É uma tática que eu tenho muitas reservas com relação ao funcionamento e eficácia disso, né? De através de uma linguagem corporal, através de alguma coisa do meu corpo, não só se a gente for falar de corpo, né? Mas até alguns indicativos do tipo o famoso pensamento positivo, né? Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu não sei se isso funciona muito na prática, né? O pessoal fica até livre para também compartilhar suas experiências, porque às vezes pode ser que dê certo, mas não sei se é isso o fator determinante, como talvez alguém possa colocar, não é? Se alguém faz um pensamento positivo e está mal treinado, será que aquele pensamento positivo dele vai adiantar de alguma coisa na hora da competição? Eu acho que existem outras abordagens para a linguagem corporal que são muito mais interessantes do que tentar dar mensagens para nós mesmos, né? Para tentarmos nos comandarmos nesse campo de nervosismo, de ansiedade, de tristeza, né? Esse é até se a gente for para coisas mais profundas, depressão, esse é uma das grandes queixas das pessoas depressivas, né? Alguém chega, fique bem, né? Não fique triste não. Se eu pudesse ficar bem, eu já tinha ficado bem há muito tempo, né? Não é uma coisa que está no controle da pessoa. É. E às vezes a gente pode tentar perigosamente falar da linguagem corporal como esse botãozinho que liga e desliga, não é? Como se através do meu corpo eu tivesse um domínio muito mais frequente das emoções. Quando é muito mais o contrário, né? Assim, corpo e emoções eles estão muito bem ligados, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo a famosa dor de barriga quando a pessoa está nervosa, né? Quando ela perde um pouco o controle, passa mal, né? Ou numa situação de medo que a pessoa se urina, ou febres emocionais ou algumas outras coisas, né? O nosso corpo é muito afetado pelo que se passa dentro do nosso interior, né? E parece que às vezes ingenuamente se acha que através, fazendo o caminho inverso, pode-se chegar a alguma mudança, não é? Eu gosto de trabalhar, né, e eu procuro trabalhar com os atletas que eu acompanho nessa parte psicológica, a importância da linguagem corporal, né? Eu não sei se você lembra de um vídeo que passou no Instagram, que viralizou, é um jogador de basquete que ele sai andando de cabisbaixo, imagino que ele deva ter errado um lance, um colega dele chega, abraça e levanta o queixo dele, né? Não sei se você chegou a ver essa imagem na internet, ela ficou famosa e o pessoal elogiando isso, né? Porque ele, cabisbaixo, ele dá uma mensagem, levante a cabeça, né? Não fique com essa expressão. Os americanos, principalmente no basquete, eles gostam muito disso, né? De valorizar um pouco a linguagem corporal. O que é que eu penso da linguagem corporal? Ela dá uma mensagem, sem dúvida, para o adversário, né? E a gente precisa ter cuidado para que essa mensagem não fortaleça o nosso adversário, né? No sentido de ele olhar e dizer, esse cara está muito desanimado, esse cara está muito nervoso, então agora é a minha chance de crescer na partida, né? E tipo, não é que a linguagem corporal vai tirar o nervosismo, né? Mas nós precisamos disfarçar o nosso nervosismo, né? Eu acho que esse é o princípio básico que às vezes a gente coloca, né? Ah, como é que eu vou lutar, né? Como é que eu não vou ficar tão nervoso, tão ansioso, né? Eu sinceramente não sei, eu acho que não tem técnica pronta para tirar um nervosismo e uma ansiedade de uma competição. Mas você pode disfarçar isso, né? Você pode se treinar para que a outra pessoa não perceba que você está tão nervoso, está tão ansioso quanto, né? Uma coisa sobre linguagem corporal eu já venho estudando bastante sobre linguagem corporal, mas nível muito tecnicamente linguagem corporal, né?
E aí, uma coisa que eu já vi falando mesmo sobre técnicas e ações fortes, o cara mais dominante, geralmente, ele parece ter uma tendência a ficar mais à vontade na luta. Né? O cara que tem uma linguagem corporal dominante, né? O cara que vai tocar mais no outro, né? O cara que se mostra mais expansivo, que é maior, mais expansivo. O cara que tenta tomar o espaço do outro lado. O outro postura, né? Aceita. O cara pode identificar de linguagem corporal que demonstra força, né? Demonstra força. Pode ser adversário, eu vou e fico à vontade para te tocar. Eu fico à vontade para estabelecer meu espaço aqui com o meu objeto. Né? São coisas que eu acho que isso é bastante. Se a gente for pensar em luta e pegar, por exemplo, o reino animal, toda luta, todo combate, ele tem uma questão imaginária, né? As grandes guerras antigas, né? As tropas chegavam com bandeiras. Tem algo que quando eu falo no imaginário, eu não me refiro a essa questão imaginativa ou fantasiosa, mas no que se refere à imagem, né? Tem algo que é como se fosse um combate de imagens, né? Uma tropa que chega com bandeiras, coloca todo aquele poderio, não é? Eu estava até estudando por que os vikings, às vezes com um número muito menor, eles conseguiam vencer tropas maiores, né? Além das questões estratégicas, né? Tinha aquele bloco que eles formavam com os escudos, mas eles não se intimidavam por essa questão imaginária, né? Se a gente for olhar no reino animal, tem animais que antes de lutarem, eles fazem quase uma dança, né? O pavão, ele se abre todo, né? Uma fera, ele pode fazer algum rugido, alguma outra coisa. E às vezes o combate é decidido ali, né? Nessa disputa de imagens, né? De tipo, como eu vou conseguir intimidar o meu adversário para que ele desista do combate, né? Eu cito 2 exemplos, né? Um recente, tá tudo bem aí, Lucas? Tudo bem, só um minutinho. Tá. Eu conversava com um amigo, ele foi lutar um campeonato e aí ele ia lutar com um aluno do Mário Reis, né? E os colegas dele esconderam ele disso, né? Para ele não ficar intimidado pelo Mário Reis, né? E aí ele ficou lá ele só foi notar quando ele estava se aproximando da luta que o Mário Reis chegou no corner do cara. Ele, caramba, eu vou lutar com um aluno do Mário Reis. E aí eles lutaram, tiveram uma luta dura. Esse meu amigo acabou perdendo, assim, por pouco a luta. E o cara chegou, o aluno do Mário Reis chegou pra ele e disse assim, cara, eu tava muito preocupado contigo, porque tu é forte, eu não te conhecia, né? Ele tava todo intimidado, achando que esse meu amigo ia dar um problema pra ele. E o meu amigo preocupado com ele, porque ele era aluno do Mário Reis, né? E a gente conversava ontem. Se tu talvez não soubesse que ele era aluno do Mário Reis, podia provavelmente ter ganho a luta, né? E se o outro cara não se preocupasse tanto com o porte físico desse meu amigo, talvez ele até pudesse ganhar de uma forma mais folgada. Teve questões aí de imagem que acabaram atrapalhando a performance, né? De um para o outro, de como eles ficaram com isso. Outro exemplo que eu queria trazer, acho que era na Copa de 2014 no Brasil. Uma cena que ficou popular, que foi Brasil e Chile nos pênaltis. O Thiago Silva deitado, sentado, cabisbaixo. Era o capitão do time, escalado para disputar os pênaltis, né, para bater um pênalti. E ele muito nervoso, muito angustiado com aquela pressão toda na Copa do Mundo aqui. E ele desistiu, né? E você vê a linguagem corporal dele, né? Porque não que ele não vai ficar preocupado em bater um pênalti. Eu acho que qualquer brasileiro ficaria preocupado em bater um pênalti naquela situação. Mas como isso não chega para os outros? Né? Como o seu nervosismo pode não chegar para os outros? Né? E talvez ser um fator que deixe o seu adversário mais calmo, mais tranquilo e até mais confiante na luta. Né? Porque
essas questões, às vezes, de imagem, fazem com que você possa entrar meio que derrotado na luta. Ah, esse cara é muito maior do que eu, ah, esse cara é aluno de um professor famoso, ah, esse cara é muito rápido, uma série de coisas que possam prejudicar o andamento de um confronto. Até a sensação que o cara tá à vontade demais, né? O cara tá falante ali, brinca, e às vezes é até uma forma pode ter uma leitura equivocada, porque às vezes o jeito do cara pôr pra fora o nervosismo dele é isso, ele fazer brincadeira, ele ficar expansivo, então, tentar estabelecer com certos pensamentos para a gente não deixar passar por nada que o outro pode falar. E é claro também que a imagem transmitida pode fazer a gente transmitir uma imagem que pareça forte, pareça confiante, pareça outra detalhe que vai explorar o que você fala dele, ele fala mais sobre a questão do produto ele analisa a luta do Conor na grega contra o Floyd Mayweather, e ele observa como o cara está para trás. Então, se os ombros estão para trás, ele está mais confiante. E aí ele tem muitas confianças. Isso observado para a gente menor, isso a gente analisa isso e é claro que vai fazer diferença. Você bater o olho na pessoa, se essa pessoa está ganhando profito com uma, você já vai ter questão. Só que você vai ter essa observação também mental consciente do ano, tá com a postura corporal que está acontecendo. Você só vai sentir aquilo, você ter aquela sensação. Se a gente for voltar para a época da escola, a época que criança brigava, era um confronto muito mais imaginário, né? A pessoa ia crescendo, né? Ia inflando os ombros, né? Ia aumentando o tônus muscular, e às vezes a outra pessoa ia se encolhendo, ia se abaixando, e essa pessoa se sentia no domínio, né? Num certo controle da situação. Eu lembro de outra situação de linguagem corporal. Tinha uma luta do Rickson, acho que no Pride ainda, ele já careca, era com o japonês, não sei se era o Takada. Quando o árbitro autorizou que ele iniciou, o Rickson fixou os olhos no adversário, ele ficou com uma expressão tão fria, né, assim, tão congelada, mas tão concentrada, e saiu andando para cima, e o japonês começou a recuar, fugindo dele do combate, entendeu? E ficou um bom tempo a luta. O Rickson não tirava os olhos dele, né, do adversário, fixava e ia para frente, e o japonês intimidado, recuando, né. Eles tiveram uma revanche, né, o japonês perdeu as duas pro Rickson. Na segunda luta, assim que o árbitro começou, o japonês já pulou logo pro clinch, assim. Eu fico imaginando, eu não quero olhar pra cara dele não, né, eu vou começar logo a luta aqui, né. Eu já vou abraçar logo ele aqui, pra nem olhar pra cara dele, né. Mas, quando eu olho aquilo ali, eu disse assim, esse cara já perdeu a luta, né? Assim, independente do que possa acontecer. Porque tem um jogo psicológico do que a gente faz com as imagens, né? E com a imagem que às vezes a gente passa. Porque o princípio também às vezes a gente está passando uma imagem de alguém que esteja perdendo, ou que alguém que não esteja muito confiante no combate, porque essa seja, na verdade, o nosso real pensamento sobre a nossa capacidade, né? De olhar para aquilo ali e dizer, eu estou com dúvidas de se eu consigo ou não me sobressair em relação ao meu adversário, né? E o corpo tende a seguir isso, né? Mesmo que milimetricamente o nosso corpo ele tende a estar repetindo um pouco ou demonstrando um pouco o nosso estado de espírito, né? As duas pessoas conseguem disfarçar isso muito bem, né? Se diz que no poker, quando blefa,
a pessoa ela vai fazer algum movimento no corpo que indica que ela esteja blefando, né? O bom blefador no poker, ele faz esse movimento muito discreto, né? A pessoa que não é tão experiente faz um movimento ou um gesto no corpo que como é que se diz? Que denuncia logo ele. Mandar um abraço aqui pro Michel, que entrou, dar os parabéns pra ele, acabou de ganhar a faixa marrom dele esse final de semana. Abração, Michel. Valeu. Muito bom. Obrigado por estar na live. Espero que você aproveite a nossa conhecimento. Então é muito interessante isso que você está falando aí, porque para isso a gente disfarçar esse problema. Então, eu tenho que entender o que da boca quando eu estou a festa isso tem total a ver com o gato corporal disso, que é uma microexpressão de tristeza. Quando eu faço, é uma grande chance de eu tem a ver, né, a dissimulação, a incongruência disso, como você está falando, tem que falar um assunto que eu tenho a ver com tristeza, é incongruente, tudo isso, eles eu consigo disfarçar eles, né? Até quando eu consigo disfarçar. Então, é um controle desse controle, autocontrole, né, emocional, e também tem que ter um autoconhecimento, tem que saber o que é que eu tenho que fazer, saber como eu preciso agir para agir diferente do que eu e isso que você fala de autoconhecimento, ele é um passo importante, né, para a gente poder, para a própria pessoa poder trabalhar. Ela precisa admitir o que quer que ela esteja sentindo, né? Assim, se eu estou me preparando para uma competição, ou eu estou preocupado com um adversário, ou eu estou preocupado com o meu peso, ou eu estou preocupado com uma técnica minha que não está tão justa, eu preciso admitir aquilo logo de cara, né? Porque às vezes a gente tenta vencer isso por um certo pensamento positivo e ingênuo, né? Não, eu vou conseguir, não vai dar certo, não é isso. E não cola muito esse tipo de coisa, né? Você admitir, né, algo, ele tende o segundo passo vai ser você tentar tomar algumas iniciativas nisso, né? Você admitir isso um mês antes do campeonato, você pode chegar e dizer pro professor, olha, eu estou inseguro com uma técnica minha, eu tinha confiança, mas eu perdi isso, né? E abordar o professor e tentar fazer um trabalho de recuperação daquela técnica até o campeonato, né? Mas às vezes a pessoa não quer admitir determinadas coisas, não quer admitir determinados problemas e tenta passar por ele, né? Porque quando a gente fala em disfarçar o nervosismo, a ansiedade, como você falou, isso também tem um certo limite, né? Se isso estiver agudo demais, não tem linguagem corporal nenhuma que possa dar jeito, que possa resolver esse tipo de coisa, né? Você tem que se perguntar por que você está tão inseguro em relação a isso, né? Tem pessoas que às vezes são inseguras em tudo na vida, não é? E aí quando elas vão para o esporte, elas também têm essa insegurança. É preciso dar conta desse problema, não é? É preciso resolver esse problema. Não adianta a gente esperar que as coisas vão dar certo se você não vai estar fazendo por onde resolver aquilo que possa estar dando certo. Não é? Qual é o problema? Né? O que você tem em relação a esse tipo de coisa? Né? Uma insegurança de lutar em pé, uma insegurança com a guarda, alguma coisa você vai precisar olhar e delimitar aquilo e tentar resolver. Né? Claro que quando a gente diz resolver, nunca vai estar tão bem resolvido assim, né? No sentido de nós termos uma segurança 100% naquilo, né? Você sabe muito bem porque toda técnica no jiu-jitsu vai ter uma defesa, vai ter um contra-ataque, então você não pode olhar e dizer, isso aqui é garantido que eu vou resolver a minha vida lá na hora da luta, né? O cara pode defender e pode ter um contra-ataque com uma defesa muito boa para aquilo. Mas é questão da gente criar uma estrutura
te permite ir para a luta se sentir bem preparado, apesar de falar assim, eu não gosto de lutar com o cara, mas aí eu sei que eu tenho que fazer ele rápido. Quanto antes eu tenho que fazer uma pegada firme para a velocidade dele não atrapalhar muito. Então, é o que? Eu estou criando uma estrutura que permite dar mais importante uma praticidade aquela segurança que eu teria. Eu vou ficar em pé. Eu não gosto de ficar em pé. Mas você tem que estar muito concentrado e ficar para a guarda rápida. Vou fazer, postou a mão do cara que vai pegar, você vai ter que trocar em pé com o cara. A longo prazo, o ideal é ser um lutador completo, é fundamental que você saiba lutar em pé também. Você vai ter que, a longo prazo, ganhar peso, saber o foco e outras coisas vão ter que falar para cá, porque senão cair em situação de cara de você. E você falou uma coisa muito interessante, Lucas, essa questão de desenvolver uma estrutura, né? Algumas pessoas que acompanham, às vezes, até na faixa preta, não conseguem desenvolver essa estrutura, né? Até porque são tantas possibilidades de estilo, né? E do que você vai fazer, que parece que a pessoa ela não consegue criar uma certa identidade, né? De luta. Como às vezes a gente consegue olhar para alguns lutadores conhecidos. Os irmãos Miau é guarda e berimbolo é o estilo deles. Não que eles só saibam fazer isso, mas você sabe qual é a identidade mais forte deles, né? Outros lutadores que vão talvez tentar entrar queda, vão jogar um pouco mais de passador, como um Bochecha, um Rodolfo, e que eles não saibam fazer guarda ou não saibam fazer outras coisas. Porque sempre isso, do ponto de vista psicológico, tende a ser um fator tranquilizador, não é? Você se voltar para a sua identidade. Porque quando você diz assim, eu tenho dificuldade com um cara mais rápido, eu preciso fazer uma pegada firme e tentar anular a velocidade dele, não é? A gente vai tentando fazer isso dentro da característica de cada um, porque qual seria talvez, na minha opinião, o problema de um ponto de vista psicológico, né? E aí você pode até entrar na parte técnica. Alguém que tem essa mesma dificuldade com a sua e que não tenta fazer isso, né, de anular a velocidade do adversário. É como se ele tentasse competir com o adversário nesse jogo rápido. Eu vou ser talvez mais rápido do que ele, né? E aí a pessoa talvez entra num campo que não é muito comum dela e que tende a talvez psicologicamente estar um pouco mais insegura, não é? Estou saindo da minha zona de conforto, do como eu comumente luto, para talvez entrar no estilo de luta do meu adversário, né? Isso é até uma questão de estratégia militar, não é? Né? O bom exército, ele luta aonde for mais agradável para ele. Fala bem disso, certas coisas não levar Uhum. Eu acho que eu tive um pouquinho de dificuldade de áudio, mas se eu entendi, eu acho que entra um pouco de como é que você consegue trazer um pouco a sua identidade, né? Aquilo que você é para dentro da luta, né? E
E às vezes, psicologicamente, esse é um dos grandes indicativos de insegurança, né? Quem sou eu, né? O que é que é natural para alguém que talvez esteja iniciando ter essa insegurança, não é? O que é que eu vou fazer, porque talvez não domine tantas técnicas, né? Mas a pessoa chegar num estágio mais elevado e ainda não conseguir fazer essas definições é algo muito complicado para ela, né? Porque essa estrutura que a gente está conversando, ela visa ser um tranquilizador, né? Assim, o que eu não vou inventar na hora, né? Quais são as receitas? E isso não é só no jiu-jitsu. Geralmente, se a gente for olhar as biografias dos campeões e formos conversar com eles, não é assim? Eles desenvolvem meio que uma receita de bolo para ser campeão, né? Eu preciso treinar isso, fazer isso, eu preciso agir dessa forma, né? Como se eles soubessem um pouco o caminho, não é? E eu acho que todo mundo precisa encontrar o seu próprio caminho de vitória e de ser bem sucedido, né? Sem tentar mimetizar muito as outras pessoas e acabar saindo, né? Isso eu acho que é uma crítica que às vezes a gente precisa fazer no jiu-jitsu, né? A gente imita muito as outras pessoas, né? Aí de repente chega um cara original, né, com algo que ele meio que está tentando fazer e de repente começa a ganhar e ser bem sucedido. Aí as pessoas começam a querer imitar, a querer fazer como ele, né? E de repente não dá certo, né? Porque tá todo mundo preparado para aquilo, né? E outra coisa também, porque funciona para o cara, não quer dizer que funciona para todo mundo, né? Uhum. E aí, esse tipo essa é a lógica que eu uso para fortalecer a ciência. Porque eu posso pegar o conceito fulano do Beltrano aqui, e para mim, agora se eu pego uma coisa eu produzo algo que funciona. A esse tipo de situação, eu estou trazendo ciência. Esse não foi assim através da universidade da aula. Não necessariamente você pode fazer você mesmo se você for raciocínio. Deve ser lógico. Vai lá, fulano falou que é bom. Beltrano fala que é assim, fulano fala que é bom. Eu vou e reúno várias fontes. Quando ele dá o que condições diferente para um e para o outro. Por que esse faz assim, esse faz assado, esse faz assado e faz assim? A vezes esse corte eu vou traduzir de uma forma mais inteligente que eu buscava. Talvez esse porque eu acho que é muito orgânico, né? Que é muito orgânico. E, às vezes, até o que eu vou trazer para essa pesquisa, não é que eu vou aplicar com o fulano, não vai funcionar para o fulano. O fulano é de um jeito que não faz. Tá certo? É isso que você fala aí de tirar das pessoas. A gente pode até amarrar um pouco sobre o nosso tema de linguagem corporal. Eu fiquei pensando nos momentos que antecedem as lutas, né? O aquecimento, que é um momento, digamos, típico dessa batalha de imagens, né? Você está ali no meio de lutadores, na área de luta, tentando enfrentar seus próprios demônios para subir no tatame e dar seu melhor. E muitas vezes, talvez as pessoas naquele momento elas peguem coisas de professores ou de atletas famosos, né? E tentem reproduzir aquilo, né? Se comportar do mesmo jeito, saltitar como o mesmo cara, né? Talvez se bater no corpo porque viu alguém fazendo. Mas a pessoa não passa por esse processo que você diz, que é eu coletar uma informação de alguém que é uma referência, mas eu passar por uma certa depuração de tipo, como é que eu me sinto fazendo aquilo, não é? Funciona, eu estou bem, eu estou confortável, porque às vezes a gente pega a fórmula e diz assim, pronto, é assim, acabou,
deu certo com fulano, eu preciso seguir, né? Sem a pessoa às vezes olhar e dizer, não, olha, eu acho que não está funcionando e eu posso talvez tentar adaptar um pouco mais para um jeito que seja um pouco mais confortável, né? Porque talvez o cara esteja lá morrendo de pular, de se bater, porque vê campeões fazendo isso, mas ele talvez esteja acabando com o gás dele e já entrando numa luta cansado. Porque ele talvez tenha uma constituição diferente. Se ele talvez estivesse fazendo uma coisa um pouco mais tranquila, ele talvez pudesse ter até fisicamente um desempenho melhor. Mas como ele reproduz sem parar para olhar para a especificidade do corpo, né? E por isso que a gente tem essas similaridades, né, com a psicanálise, com a educação física, porque a gente ainda consegue olhar para o particular, não é, para algo que eu acho que é tão importante, que é pegar uma teoria que tende a ser universal, não é, e não é anulá-la, não é deixá-la, mas é também fazer alguns ajustes para cada pessoa, não é? Qual é a diferença de eu lidar com um aluno que está com sobrepeso, com um aluno que está... Você pega um cara que nunca fez jiu-jitsu e começa, o cara está muito acima do peso, e um cara que está muito abaixo do peso. Você vai ter que lidar com eles por essa questão física de uma forma diferente, né? E a sua teoria do jiu-jitsu já vai mudando um pouco de pessoa para pessoa, né? E isso eu acho que é importante para a gente olhar, porque algo que eu acho que é importante entrando nessa questão do jiu-jitsu, né? E que eu sempre tento fazer com as pessoas que eu acompanho. Como é que as pessoas elas se tornam mais confiantes e seguras na hora da luta, né? Porque o cara tá sozinho ali, né? Às vezes o professor tá gritando e não tá vendo uma pegada que está sendo feita do outro lado que não permite ele fazer aquilo que o professor está gritando, né? O lutador ele precisa ter alguma segurança para tomar decisões, né? Se ele não tem segurança nenhuma para tomar decisões, como é que ele vai lutar bem, né? Na hora que ele vai fazer determinadas coisas, na hora que ele não vai fazer determinadas coisas. E eu acho que fazer essas adaptações, né? Conversar um pouco como a gente fala com linguagem corporal, criar essa estrutura de luta, precisa ser algo que ele faça para ele, que faça um certo sentido para cada pessoa, para que ela não vá entrando assim, desautorizada na hora da luta, do tipo, o que eu quero dizer? As pessoas entrarem com essa perspectiva de que, tipo, eu não sei de nada, né? Eu não consigo fazer nada, eu não domino nada, né? Elas entrarem com algum nível de confiança para poderem lutarem bem. É como se ela, quando ela chega no campeonato, ela veio com uma sacola com um monte de perguntas. O que tem nessas perguntas? Cada coisa que ela sabe sobre ela e que ela treinou dentro da academia. É isso que tem dentro desse saco. O que você vai fazer? Vai colocar essas perguntas no chão para você usar. Então, ó, eu sei que, por exemplo, eu não passo guarda tão bem assim. É uma pergunta. Eu sei que eu também raspo muito bem na minha raspagem da pista, né? Da guarda. Eu sei que eu sou rápido, então eu vou utilizar dessa velocidade. Eu sei que eu não gosto muito quando o cara abraça a minha cabeça quando ele está tentando me quedar. Coloca as pedras e não está lá também. E aí, em cima disso, você vai se estruturar. E aí, em cima disso, você vai estar preparado para o lutar. Essa carga você tem que levar com você. Então, você já sabe. Você sabe que você melhor ainda. Eu coloquei ele, eu coloquei a academia dele, eu enfrentei ele. No outro campeonato, a gente se enfrentou e por assim sim na luta. Então, essa pesquisa você vai colocando na roda para você estruturar melhor para tudo. Acho que o problema é algumas pedras furadas que talvez a pessoa entre nesse saco, né? Que ela precisa identificar, não é? Porque quando você faz essa analogia aí das pedras, ela é boa se a pessoa admitir isso, né? Porque às vezes, quando você colocou a pedra, eu não sou tão bom de passar guarda. Às vezes não, eu sou bom, eu vou conseguir passar, né? E aí ela meio que coloca uma pedra em falso, né?
que quando ela for pisar na hora da luta, não é? Talvez a derrube, não é? Se a pessoa ela admite isso e ela vai na verdade de quem ela é, não é? É muito melhor, não é? É muito melhor, porque o que a gente acaba resumindo aqui um pouco, o que a gente fala sobre linguagem corporal ela precisa estar ligada com a verdade, né? Assim, muito mais do que, porque eu acho que quando você tenta fazer uma inversão ou sorria para que você se acalme, eu não sei se é uma técnica muito na verdade, né? Como se você tentasse eliminar esse nervosismo, né? Eu acho que é mais da ordem, vamos nervoso mesmo, né? Porque se a gente for nas histórias mundiais do combate, né? É muito mais, isso não envolvendo só o esporte, mas as batalhas, as guerras. É muito mais comum, imagino eu, que as pessoas lutaram com medo, né? De morrer, inclusive, do que nessa tranquilidade, mas ainda assim com medo elas conseguiram vencer seus adversários, né? As batalhas foram vencidas, as guerras foram vencidas, ou para um lado ou para o outro, né? Então a gente precisa desmistificar um pouco essa questão de que tipo, como é que eu vou lutar com medo, né? Se fosse possível alguém ter um transtorno mental, um lutador de jiu-jitsu sem medo, esse cara seria um péssimo lutador. Porque ele não iria se defender de nada, ele não iria se proteger de nada, né? Não tenho medo, entendeu? Ele iria ser completamente descuidado no que ele fosse fazer, né? O bom lutador, quando a gente olha, poxa, esse cara, ele não tá me dando espaço, eu não consigo entrar nada, eu vou para um lado, tá bem protegido, eu vou para outro, né? Esse cara, de certa forma, ele tá lutando com medo, né? Não, eu vou me proteger aqui, porque se eu deixar esse espaço aqui, meu adversário vai aproveitar, né? Então ele se fecha ali para não permitir esse tipo de coisa, né? O medo, ele precisa ser uma ferramenta muito mais do que um inimigo, né? E quando a gente fala de linguagem corporal, eu acho que é muito mais para que você não deixe que o medo se torne um inimigo e um adversário seu, e você faça um pouco as fases com ele, né? Ele vai estar no meio dessa sacola de pedra, o medo ali, né? Ó, a gente vai ter que lutar juntos aqui, né? Passaram pela live. Quem está acompanhando a gente, muito obrigado também. Quer falar sobre ciência, traga a vida do posicionamento. Eu acho que é um bate-papo muito legal. Se algum de vocês se interessa em conversar mais sobre isso, uma coisa que você mais sobre isso, fica no link que está na minha bio, ou na descrição desse vídeo no Facebook ou no YouTube. E a gente você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Lá você vai gostar muito, porque é um bate-papo muito interessante. E eu acho também que vai sair conteúdo nosso, né? Então, quer dar algum recado? Não, só agradecer, que é sempre muito bom de poder estar discutindo, né? E aprofundando, estudando isso, né? Eu acho que é importante as pessoas estudarem, porque é um esporte que tem muito a ver com o que a gente fala dentro dessa parte de cabeça, de psicologia, de emocional, né? E a gente não pode deixar de estar conversando e tratando desses temas. Beleza. Então, até a próxima, galera.